Olá meninas, aqui é a doutora Kelly e vim conversar com vocês a respeito de endometriose. A endometriose é uma doença benigna que acomete de 10 a 15% das mulheres no período reprodutivo, ou seja, o período em que a gente menstrua. Aqui no Brasil, 7 milhões de mulheres têm endometriose, mas muitas vezes o diagnóstico da doença demora muito tempo para ser feito. 7 anos, de 7 a 10 anos. É muito tempo para que esse diagnóstico seja feito. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a menina, a adolescente que começou a menstruar, ou as próprias jovens mulheres, começam a ter cólica. Essa cólica ela pode ir piorando com o passar dos anos, mas ela mesma não dá muita importância, pensa, se minha mãe teve, a minha avó teve, eu também tenho, é um fato comum. Ou muitas vezes o próprio ginecologista não valoriza a queixa da paciente. Então, a gente precisa entender o que é a endometriose. O útero da gente tem 3 camadas. A camada externa, que é a serosa, a camada muscular, que é o miométrio, e a camada interna, que é o endométrio. O endométrio é o que a gente descama, é o que é eliminado durante a menstruação com o sangue. Essas células de endométrio, quando elas se implantam em outra região que não seja dentro do útero, é chamado de endometriose. Ela pode acometer ovário, trompa, intestino, bexiga, o peritônio, que é uma membrana que reveste a parede abdominal e os órgãos, além de outros lugares mais distantes e mais raros, como o pulmão e até mesmo o cérebro. E por que isso acontece? Uma das teorias para que aconteça a endometriose é da menstruação retrógrada. A menstruação, quando a gente vai menstruar, o sangue é eliminado, ele sai do útero pelo canal, pelo colo uterino. Mas 90% das mulheres têm essa menstruação retrógrada, ou seja, o sangue ele reflui pelas trompas e cai na parede e cai na cavidade abdominal e na cavidade pélvica. E esses pequenos focos desse endométrio são focos de endometriose. Mas e por que isso acontece se 90% das mulheres têm a menstruação retrógrada? Por que somente de 10 a 15 têm endometriose? E aí que surgem outras teorias que podem justificar o porquê que algumas mulheres têm e a maioria não tem. O que a gente sabe é que pode haver uma alteração imunológica, uma alteração da hereditariedade, uma alteração genética dessa mulher que predispõe a que haja o surgimento da endometriose. A gente sabe que se você tem uma mãe, uma irmã com endometriose, você tem 10 vezes mais chance de ter também. E quais são os sintomas da endometriose? Cólica, a cólica que vai piorando com o passar dos anos, dor durante o ato sexual, que é a dispareunia, dor pélvica crônica, ou seja, uma dor que se prolonga por mais de 6 meses. Pode ter alteração para evacuar, pode até inclusive ter sangue nas fezes, pode ou diarreia ou obstipação. Algumas mulheres têm também alterações urinárias, como até sangue na urina pode acontecer de ter. Além destes sintomas, um fato também muito importante que faz com que a gente pense em endometriose é a infertilidade. 40% das mulheres com endometriose podem ter infertilidade. E como a gente faz o diagnóstico de endometriose? O diagnóstico ele pode ser feito pelo exame físico, em que a gente percebe alguma alteração, alguma nodulação na região ovariana, na região posterior da vagina. Pode ser feito também um exame que chama CA125, que é um marcador tumoral que está aumentado na endometriose. Ele isoladamente não faz o diagnóstico da doença, mas associado às outras queixas, aos outros exames, pode sim auxiliar aí no diagnóstico de endometriose.
Existe também o ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então é feito uma limpeza desse intestino e visualiza-se e faz o exame transvaginal para visualização das lesões profundas. A ressonância magnética também de pelve também pode ser feita para o diagnóstico e pode ser visualizado também endometriose no intestino e na bexiga. O que a gente precisa levar em consideração para o tratamento da endometriose? Ele pode ser um tratamento clínico, pode ser um tratamento cirúrgico. Existem também as terapias complementares. A endometriose com tratamento clínico, ele é feito com medicações. Então, podem ser anticoncepcionais, anti-inflamatórios, analgésico, DIU. E o tratamento cirúrgico é feito pela laparoscopia, aquela cirurgia minimamente invasiva em que entra uma câmera uma ótica, né, pelo umbigo para visualização das lesões na região abdominal e na região pélvica. Durante a cirurgia, qual que é o objetivo? É retirar todas as lesões, tanto as lesões superficiais quanto as lesões profundas e as lesões ovarianas. Como que é feita essa classificação? Uma lesão superficial é uma lesão menor que 5 milímetros. Uma lesão profunda, ela comete mais de 5 milímetros e geralmente pode acontecer de ter o acometimento ovariano também. Então, durante essa cirurgia, o objetivo é que todos os focos visíveis de endometriose sejam retirados, para que essa cirurgia tenha o maior sucesso. A gente sabe que a endometriose não tem cura, mas ela é uma doença em que a taxa de recidiva ela é muito baixa, menos que 5%, se a cirurgia for feita de uma maneira adequada, de uma maneira completa. Muitas pessoas questionam se, após a cirurgia, como que vai ficar a dificuldade para engravidar. Se a cirurgia for bem feita, os focos forem retirados, essa mulher com endometriose, ela vai ter praticamente as mesmas chances de engravidar do que uma mulher sem endometriose. Mesmo que ela tenha que ser submetida a uma fertilização in vitro, se todos os focos foram retirados, a chance dela engravidar é muito semelhante a uma outra mulher. Muitas pessoas questionam se a gravidez, ela cura a endometriose. Não. O que acontece é que durante a gravidez existe uma pausa na doença, mas logo que a mulher volta a menstruar, os sintomas voltam e a doença pode voltar, né? Ela volta se não for tratada. Então, existem também terapias que podem complementar o tratamento da endometriose, como a fisioterapia pélvica e a acupuntura para diminuição da dor. Importante também cuidarmos do manejo do estresse, aquilo que eu sempre comento com vocês, o quanto é importante a gente controlar o estresse para melhora dos sintomas também da endometriose. Um sono adequado, porque a gente sabe que o sono reparador, ele causa benefícios, a gente se sente mais disposta e pode melhorar também todo esse quadro de dor que a mulher com endometriose tem. Outra questão que a gente precisa conversar e discutir muito é com relação à alimentação. A alimentação em uma mulher com endometriose precisa ser uma alimentação anti-inflamatória. A endometriose é considerada uma doença inflamatória, então a gente precisa eliminar tudo aquilo que vai aumentar a inflamação, ou seja, aumentar a dor dessa mulher. E quais são os alimentos que a gente deve evitar ao máximo? São os alimentos inflamatórios. São eles: glúten. O glúten é uma proteína encontrada no trigo, na cevada, no centeio. E essa proteína, ela tem um potencial inflamatório. Ela causa um inchaço abdominal e, consequentemente, dor, porque tem uma difícil digestão.
Então, essa difícil digestão leva a esse quadro de dor também. Tem um estudo que mostra que 75% das mulheres com endometriose que fizeram uma dieta sem glúten tiveram redução da dor. Então, deve-se evitar o glúten, as carnes vermelhas, ricas em gorduras, trans, embutidos, laticínios, soja, álcool, cafeína em excesso, produtos industrializados, ultraprocessados, ricos em gordura trans, em gordura parcialmente hidrogenada, os óleos como milho, canola, soja, porque eles são ricos em ômega 6, que tem um potencial inflamatório. Então, a gente tem que incentivar as mulheres a evitarem ao máximo esses produtos, evitarem ao máximo esses alimentos que são inflamatórios. E elas devem aumentar o consumo de alimentos anti-inflamatórios, que têm potencial antioxidantes, que são os alimentos ricos em ômega 3, como salmão, sardinha, atum, arenque, cavala. Esse tipo de peixe pode beneficiar bastante essas pacientes com endometriose. Ovo, frango, verdura, legume, as leguminosas, que são os feijões, lentilha, grão de bico, frutas cítricas, frutas vermelhas, as sementes como girassol, gergelim, abóbora, oleaginosas, que são as castanhas, amêndoas, nozes. Tudo isso pode beneficiar a mulher com endometriose. O chá de camomila, a canela, a cúrcuma são muito importantes para que a mulher insira na sua dieta. Conversando sobre endometriose, eu acho que a gente precisa sempre respeitar essas mulheres, porque é uma doença difícil, de difícil controle, é uma doença que não tem cura, que pode levar a quadros de depressão, quadros de ansiedade, porque essas mulheres, essas dores, muitas vezes elas são incapacitantes, levando a prejuízo nos relacionamentos com as outras pessoas, no trabalho, na escola, nos seus relacionamentos amorosos. Então, a gente precisa apoiar essas mulheres, respeitar a dor dessas mulheres e acreditar quando elas dizem que a dor está muito forte e que elas precisam de ajuda. Então, eu deixo aqui o meu apoio às mulheres com sintomas de endometriose e incentivo a que elas procurem ajuda, a que elas procurem tratamento, porque o tratamento ele pode reduzir e muito esses quadros de dor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as amigas, curta e vamos divulgar cada vez mais a importância da gente se cuidar, a importância da saúde da mulher.